beleza? Como é que você tá? Eu quero falar do verbo e do adjetivo, mas eu não tenho como falar do verbo e do adjetivo sem falar do sujeito, porque o sujeito está me importunando para que eu coloque o sujeito no lugar dele. O verbo, o sujeito e o adjetivo, e tem alguns derivados do adjetivo que vêm passando para o plural, né? Adjetivo, verbo, plural, essas coisinhas aí de português. Bom, eu espero que não tenha nenhum professor de português aí me ouvindo eu falar essas besteiras, né? E para ser mais claro, né? Eu já vou pedir perdão aí, desculpas universitário. Posso pedir ajuda às cartas, né? E deixa eu te falar, o verbo e o adjetivo. Esquece o sujeito. Não coloca o sujeito no meio da situação, porque você vai complicar. O sujeito ele é complicado, o sujeito ele é arrogante, o sujeito ele é duro de coração, o sujeito ele é teimoso. Então, coloca o sujeito para o canto e vamos falar do verbo e dos adjetivos. Adjetivos, vamos dar o nome. Adjetivo, eu quero usar essa palavra adjetivo. Mas para mim usar o adjetivo, eu tenho que usar o verbo. E o sujeito, que é dar nome às coisas, dar nome às pessoas. Então eu estou usando a palavra adjetivo porque eu não quero dar nome às coisas. Eu não quero dar nome às pessoas. Ou seja, eu não quero falar e usar nome de pessoas. Eu quero falar de coisas, objetos e no adjetivo, a pessoa. Há pessoas, né? No coletivo. No verbo. Então, o verbo. Aonde você tem colocado o verbo? E como você tem usado o verbo? Aonde você está guardando o verbo? Ou você está colocando o verbo no quadro e pendurando na parede, como se fosse uma coroa, uma, uma coisa lá que você é campeão? Como é que chama? Uma taça? Uma. Eu esqueci o nome do trem aí. Rapaz, sabe por que eu esqueci o nome do trem? É porque o Palmeiras não tem mundial. O Palmeiras não tem a estrela, né? Não pegou a taça do. Brincadeira. Eu sou palmeirense, tá? Eu tô falando aí do Palmeiras, mas eu torço pro Palmeiras, tá? O Palmeiras não existe estrela verde, porque o Palmeiras não tem mundial. Então, voltando aqui no verbo. O verbo, ele é a palavra ir, é a palavra fazer, é tudo. Não era isso que eu queria falar, não. Aí, tá vendo? Eu fui falar do verbo, eu misturei o verbo com o sujeito. O sujeito entrou no meu caminho aqui, me atrapalhando, tá vendo? Eu mandei ele quietar ali pro canto ali, mas o sujeito foi entrar na história. Tentei falar do adjetivo e não consegui. O meu pensamento, eu fui falar do Palmeiras, perdi o raciocínio. Então, o que você está fazendo com o verbo? Colocando o adjetivo na frente do verbo? Você está usando o adjetivo, você está usando os apretextos, como é que fala esse nome? Os adereços do adjetivo em primeiro lugar. Então, eu vou dar um pouco de nome ao ao adjetivo. Porque eu não quero usar essas coisas. Eu quero usar a palavra adjetivo, deixar que você construa o seu próprio adereço. Então, o adjetivo que eu estou me referindo é seu carro, seu trabalho, sua casa, sua esposa, seus filhos, essas coisas. Tudo você vai dar o nome para o sujeito. Por isso que não dá para você falar do verbo, do adjetivo, sem falar do sujeito. O sujeito fica aqui importunando, querendo entrar no assunto, na história. O sujeito não estava na história. O sujeito não existia.
existiu o verbo e foi criado os seus adjetivos. E depois de um longo processo que vem a existir o sujeito. Agora o sujeito quer entrar na história, né? Não tinha nada a ver com o sujeito. O que eu quero falar? Eu falei, eu resumi, eu passei para você essa ideia. Eu consegui passar a ideia, tirar do cérebro e jogar a palavra. Porque o verbo é a palavra. O sujeito e o adjetivo são coisas e pessoas e nome, pronome, nome, dando nome, né? Pronome. Olha que eu venho falar, pronome. Dá nome para as coisas, né? Para pessoas, né? Então, não me confunde não. Pera aí, não me atrapalha não. Deixa eu aqui voltar no meu raciocínio. Então, eu quero falar com você e quero levar você para dentro da palavra de Deus. Aonde está lá em Êxodo 3. Êxodo 3. Esqueci o 14. Então Moisés não conhecia o verbo. Moisés não conhecia Deus. Moisés não conhecia a palavra. Moisés conhecia só o sujeito, que é ele próprio. Moisés conhecia as cabras, as ovelhas, o sogro e Moisés conhecia as coisas que ele estava fazendo. O verbo ele conhecia de outros pontos de vista, né? Porque Moisés foi criado no Egito. Então, ele tinha o conhecimento do verbo só de ouvir falar. E agora o verbo começa a falar com Moisés. Então, aqui, Moisés estava cuidando das ovelhas, Moisés estava cuidando das coisas, levou para lá. Ele olha e vê uma sarça pegando fogo. E ele aproxima da sarça para ver o que estava acontecendo. Por que aquela árvore estava pegando fogo e não queimava? E ele se aproximando, uma voz sai de dentro da sarça e fala: Moisés, para onde você está e não pisa nesse lugar, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está é santo. Você começando a ler o Êxodo número 3, você vê que o texto fala que um anjo foi, né, e apareceu a sarça lá, um anjo. Esse anjo, vou fazer referência a Jesus, que é o verbo. Eu ia olhar lá e esqueci de olhar se ele estava anjo em letra maiúscula e letra minúscula. Porque letra maiúscula refere-se a Deus, a Jesus. E tá, isso é outra coisa. É outro contexto. Para virar um pretexto, né? Tira o sujeito daí, que o sujeito está me atrapalhando. Que coisa. Então, Moisés está ali, ele começa a conversar com Deus. Moisés começa a conversar com a sarça. E conversar é o quê? É verbo. O verbo está falando com Moisés. O verbo é a palavra que está saindo. Você já viu o fogo conversar? Você já viu a árvore conversar? Não. Isso é o verbo. É sem forma. Não está sem forma porque ele está em forma de uma sarça. Ele está em forma de um fogo, né? É o sujeito. Ele está sem o sujeito, né? Porque está só na forma. Não está a pessoa. Não está a pessoa de Deus. Está ali uma sarça e uma voz saindo dali. Não consegui falar. Não consegui explicar a sarça saindo fogo e uma voz de dentro do fogo. Então, esse aqui você tem que ler aí o Êxodo aí para ver a conversa de Deus com Moisés. Aí Moisés vira para a sarça, vira para a voz e pergunta: mas o que eu vou falar para o povo? Qual é o seu nome? Aí agora Moisés ele pergunta o nome de Deus. E Deus ele fala: olha, eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaac e Jacó, o Deus dos seus antepassados. Mas aí ele pergunta: qual é o seu nome? Como que eu vou falar o seu nome para as pessoas? Aí ele fala: eu sou. Quer dizer, eu sou o verbo. Começo, meio e fim.
Sem o verbo não tem existência da pessoa. Sem o verbo não tem existência dos adjetivos, dos adereços. Adereço é árvore, carro, coisa, todas as coisas que foram criadas. Por isso que eu disse que havia o verbo no começo e havia a construção. Deus estava construindo o universo. Deus estava construindo a Terra, o planeta, né? Ele construiu, ele criou, né? Ele deu vida a terra era de forma vazia e o Espírito de Deus pairava por sobre a face das águas. E Deus estava lá, e o Espírito de Deus pairava por sobre a face das águas, e Deus estava ali conversando com o Espírito, e o Verbo estava lá. O Verbo é Jesus, o Verbo é Deus. O Verbo se fez carne. Então, isso é Gênesis 1, falando do Verbo, do início, começo, e eu não posso falar do fim, começo e fim, porque o fim vai lá em Apocalipse. Apocalipse 21, 22. Nós vamos falar de João. Aí João, ele fala, eu sou o verbo, eu sou o começo, o princípio. Desde o princípio eu era, e eu sou. Jesus falando que ele é o verbo, ele é o sou, ele é Deus, ou filho de Deus, né? Cada um vai ter uma forma de referir o nome de Jesus, como Deus, ou sendo filho de Deus, ou sendo a Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Eu espero que eu tenha conseguido passar essa metamorfose aí para você, essa ideia ambulante. É que Deus é o verbo, ele é o começo, ele é a ordem, ele é a palavra sair, ele é a palavra ir, ele é a palavra abrir. Deus vem em primeiro lugar, aí depois vem o sujeito. Então, primeiro você tem que acordar e falar: Deus, bom dia, obrigado por tudo, tal. Primeiro você tem que importar-se com Deus, dar valor-se a Deus, que é o verbo, que eu estava me referindo, agora estou colocando, né, ele no seu lugar. E a sua casa, sua filha, seu filho, seu esposo, sua esposa, seu trabalho, tudo isso. Primeiro vem o verbo e depois vem essas coisas, esses adereços, depois vem esses adjetivos. E aí Deus entra na sua vida como verbo e transforma ele e começa a colocar os adereços, começa a colocar os adesivos, os adjetivos, os, o, su, o sujeito, ele vai permitir o sujeito entrar. Então é isso aí. Quase, eu tô com dificuldade de falar porque eu sou péssimo no português. E eu estou usando palavra, verbo, adjetivo, essas coisas para dar adereço ao nome de Deus, que o nome de Deus é o verbo, começo, meio e fim. O verbo é a criação. O verbo é tudo, porque sem o verbo não haveria vida, não veio a existir. Tudo foi criado com a palavra de Deus, o poder de Deus. O poder de Deus está no verbo. Ele fala e as coisas acontecem. Deus fala e as coisas se criam. Deus fala e as coisas ganham vida. Deus fala e a pessoa é criada. A árvore é criado, o animal é criado. E o sujeito, ele é o indivíduo atrevido, né? O sujeito, as coisas o adjetivo são as coisas, o carro, a casa, tudo aquilo que é construído pela mão do homem e não pela mão de Deus, pela palavra de Deus. Tudo aquilo que é adereço à sua vida, aquilo que você vai pondo na sua vida. Porque Deus criou o homem, e depois Deus criou a mulher, e depois Deus uniu o homem e a mulher. E aí eles viraram um sujeito, né? Um só sujeito. Desculpa eu estar falando desse sujeito aí, porque esse sujeito está me importunando. Eu nem sei onde coloca esse sujeito. No meio do verbo e do adjetivo. Então é isso aí. Eu estava tentando. Ontem eu estava lá no culto e Deus começou a falar isso
na minha mente, no meu coração, no meu espírito, em relação a onde você tem colocado Deus. Aonde Deus está na sua vida, em primeiro lugar ou em segundo plano? O que vem primeiro? Deus ou seu trabalho? O que vem primeiro? A sua família, a sua casa, seus filhos ou Deus? O que Deus representa para você? Deus é um adjetivo? Deus é coisas? Deus. O que é Deus para você? O Deus é verbo, o que dá vida a todas essas coisas. Então tá bom, tchau, obrigado. Eu espero que eu tenha conseguido falar.